então. Salmo 68, 19, vamos? Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Outra vez, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Você vai abençoar o seu irmão, saindo do seu lugar e abençoando, dizendo para ele assim: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Sabe, dia a dia, vamos falar? Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Outra vez, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Vamos falar? Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa. Mas espera aí, só eu que estou falando? É para cada irmão proclamar porque está ao seu lado. Vamos dizer: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. É isso que Deus deseja. Bendito seja o Senhor, que dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dia a dia, é isso que Ele faz. Ele leva o nosso fardo. A palavra diz para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Toda. Muitas vezes vivemos assim tão encurvados. Talvez você veio hoje assim tão cansadão, cheio de problemas, de dificuldades. Talvez esteja sendo esmagado pelos fardos, situações. Mas a palavra diz: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o que mais? O meu fardo é leve. Vamos falar? O meu fardo é leve. Então diga para o irmão que está pertinho de você: o fardo de Jesus é leve. O fardo de Jesus é leve. É esta a verdade. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Existem pessoas que estão sendo esmagadas pelos fardos da enfermidade, de conflitos familiares, de uma vida financeira terrível. Quando você entrou, você deve ter recebido um papelzinho para escrever o seu pedido de oração. Mas a Bíblia diz para nós levarmos os fardos uns dos outros. É por isso que você escreve o pedido, porque queremos ajudar você, queremos orar por você, queremos interceder por você, queremos clamar por você, queremos colocar a sua vida nas mãos de Deus, o nosso Pai. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Vamos dizer juntos: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Desde agora, esses pedidos vão ficar ali na frente, e nós vamos estar intercedendo, clamando, suplicando, para que realmente Deus possa intervir. Hoje o pastor Guerra vai ficar ali na entrada, ajoelhado, levantando um por um, já colocando nas mãos de Deus o nosso querido Pai Celestial. Deixa o irmão sentar pertinho de você aqui, para todos ficarem bem confortáveis. Vamos ficar. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado, levante bem alto a mão dele, bem alto. Pai querido, nessa noite nós nos unimos para adorarmos o Senhor. Queremos engrandecer-te, queremos bendizer-te.
queremos proclamar a realidade do Teu nome e da Tua fidelidade. Senhor, que nesta noite Tu possas abrir os céus, encher esta casa com a glória da Tua presença. Venha, Senhor, com total liberdade, mover-se em nosso meio. Dá-nos a cobertura do Teu sangue, ó Pai. Senhor, para que o inimigo não alcance brecha alguma em nosso meio, mas que esta casa, Senhor, possa ficar cheia da glória da Tua presença. Tu conheces os corações que aqui chegaram, aqueles que vieram, ó Pai, encurvados pelos fardos dos problemas, das angústias, do medo, mil situações. Senhor, que esta seja uma noite de livramento, uma noite de paz, uma noite para conhecermos mais o Senhor e a Tua bendita palavra. Ministra a Tua bênção sobre a orquestra, sobre os cantores, sobre os dançarinos, sobre os diáconos, sobre os centuriões. Senhor, ó Pai, sobre cada classe da escola dominical, sobre a equipe que cuida do som, das placas. Senhor, aqueles que estarão assistindo essa reunião pela televisão, pela internet, em qualquer lugar no planeta, Senhor, alcance-os pela Tua bondade, e que esta seja uma noite, Pai, onde nossos olhos venham ser abertos para conhecermos mais o Senhor, a Tua vontade e o Teu querer, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, nosso bendito e querido Salvador, Jesus Cristo. Vamos adorá-lo cantando. Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos para o mundo, vivos para a luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor,
presente, Deus perto, Deus sempre perto. Te louvamos, Senhor. Te exaltamos, Pai. Levante bem alta a sua Bíblia e vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que nesta hora a Tua palavra seja o nosso alimento, como ela sempre é, Senhor. Nós somos o que a Tua palavra diz que somos. Nós temos o que a Tua palavra diz que temos. E nós podemos fazer o que a Tua palavra diz que podemos fazer. Nessa noite, Pai, traga ao nosso coração esse alimento. Senhor, que haja verdadeira fome, esse desejo tão grande como o Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a Tua palavra. Senhor, conceda ao pregador Tua sabedoria, conceda-lhe a Tua graça, conceda-lhe, Pai, sobretudo a Tua unção, para que a Tua palavra possa nos edificar, nos consolar, nos exortar, trazer salvação e apontar o caminho da reconciliação, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. O mundo vai ficando cada vez tão pequeno, seja através da internet, seja também pela possibilidade de viajarmos. Semana passada eu fui participar de um encontro lá em Jerusalém. Não era um encontro assim, o maior encontro no quantidade de número de participantes. Mas era um encontro, eu posso dizer, um dos maiores no número de países representados ali. E foram momentos assim, tão lindos. Só Deus para poder fazer aquilo. Eu e o André fomos para ministrarmos também e sermos ministrados. E coisa tão linda, vermos irmãos judeus, junto com os árabes, com os palestinos, com os sírios, com o pessoal do Iraque, do Kuwait e de tantos e tantos países, uma única família. Ou seja, aos olhos de Deus, é isso que a cruz faz. E quando chegamos em Jerusalém, isso foi na terça-feira, e chegamos assim, bem de madrugada. Era praticamente quase 3 horas da manhã, e o André, pela primeira vez, estava pisando ali em Jerusalém. Meu coração dele estava assim, tão acelerado e muito alegre. Mas nós chegamos antes de ir para o hotel. Fomos lá, no Monte das Oliveiras. E lá do alto do Monte das Oliveiras, contemplando a cidade velha de Jerusalém, suas muralhas, a graça, a presença e o mesmo impacto de você saber que você estava ali no Monte das Oliveiras, era algo tão glorioso, algo assim celestial, porque você lê na Bíblia tanto sobre o Monte das Oliveiras, você logo vê lá o Sheol, você vê o Monte Sião, e você caminha lendo a Bíblia em certo sentido com seus pés. E ali no Monte das Oliveiras foi o lugar que Jesus ascendeu aos céus. Dali do Monte das Oliveiras, você olha Jerusalém, a cidade antiga, onde ficava o templo, e tantas coisas você começa a lembrar, vai lembrando, e seu coração vai se enchendo de tantas delícias. Mas ali é um lugar de podermos ouvir Deus também, um lugar de podermos realmente contemplar esta realidade tão gloriosa da vida do Senhor.
foi ali em Jerusalém que tudo aconteceu. Foi ali em Jerusalém que o Senhor morreu, foi sepultado, ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas hoje eu gostaria de tratar com os irmãos de algo que aconteceu ali no Monte das Oliveiras, que muitas vezes nós negligenciamos, porque é a base da nossa fé. Jesus Cristo veio como sacerdote, como profeta e como rei. E essas três realidades foram apresentadas ali em Jerusalém. Como sacerdote, ele não apenas se apresentou diante do Pai, mas ele mesmo foi oferecido como oferta ao Senhor. O sacerdote é aquele que traz a oferta, mas ele era também a oferta. Nós o vemos na cruz como profeta. Lá estava o Senhor, lá em Jerusalém e em todos os lugares, proclamando, anunciando a verdade e o coração do Pai. Mas ele é rei também. E diz a palavra que a ascensão, quando ele sobe, é para entrar na glória. Sabe, esse tema, ascensão do Senhor Jesus, é um tema assim que não é muito falado. Muitas vezes é assim tão negligenciado, mas este é um aspecto da vida de Jesus Cristo. Ele não é marcado pelas comemorações, ou seja, você tem o Natal, fala do nascimento de Jesus, você celebra a ressurreição de Jesus, você celebra a sexta-feira da paixão, mas a ascensão é aquela que fecha, o ciclo se fecha totalmente com a ascensão do Senhor. E esse evento, ele está descrito aqui na palavra. Eu quero que você abra naquele versículo que nós lemos no início, que é o Salmo 68, o verso de número 18 agora. Salmo 68, o verso de número 18, diz assim: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Aqui esse texto é um texto profético. Davi está olhando aquilo que os nossos olhos naturais não conseguem perceber, e ele estava vendo aquilo que iria acontecer. Subiste às alturas, levastes cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. A ascensão do Senhor, ela está descrita nas Escrituras, mas assim de uma forma muito pontual. Abra comigo no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 16. No finalzinho do Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar esse momento. Marcos 16, versos 19 e 20. Marcos 16, versos 19 e 20. Diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Diz o texto no verso 19, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, ou seja, tudo que Jesus falou, há um momento que vem esse epílogo, quando ele fecha e diz assim: depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Ou seja, nós temos a cruz, nós temos a ressurreição, mas o fato que fecha é exatamente a entronização de Jesus. Ou seja, quando ele é entronizado, quando ele é coroado. Muitas vezes, se nós tomarmos apenas a cruz, tomarmos apenas a ressurreição, está faltando o quê? A entronização. Por isso está escrito de fato. Fale comigo, de fato. O Senhor Jesus, depois de ter falado tudo que ele podia falar com seus discípulos, de fato, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Outro lugar que fala sobre a ascensão de Jesus está aqui no Evangelho de Lucas.
Lucas capítulo 24, do verso 50 até o versículo 53. Lá em Jerusalém, tudo é muito pertinho. Betânia, até Belém é perto, tudo é muito pertinho, tudo é muito pertinho. E se você pudesse um dia, quem sabe, chegar até lá, eu sei que seu coração vai vibrar tanto. Diz aqui Lucas 24, o verso 50. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Quando Jesus ressuscita, até a sua ascensão, são passados 40 dias. Jesus ficou com seus discípulos depois da sua ressurreição 40 dias. Caminhou, andou com eles, trouxe as últimas instruções, mas teve esse momento agora. Esse momento quando o Senhor os leva para Betânia, e Jesus, erguendo as mãos, os abençoou. Eu gosto de ver essa cena. Jesus com as mãos sempre. Só que as mãos dele agora, diferente das mãos antes, tinha os sinais dos cravos. Porque as marcas dos cravos não desapareceram das mãos do Senhor. Nunca irão desaparecer. Não. As marcas permanecem. Por isso a palavra diz, você lembra quando ele se mostra para Tomé? Ele diz: Tomé, põe seu dedo aqui, põe, pode colocar. Sou eu mesmo, veja o meu lado. As marcas permanecem, como as marcas do amor do Senhor. Sabe, muitas vezes nas suas tribulações, situações, Satanás muitas vezes pode dizer para você que o Senhor não liga, não se importa, que não está nem aí para você. Mas a nossa vida, quando você contempla as mãos do Senhor, o amor dele, é isso que traz vida. Ele diz aqui, o verso 50, então os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. Verso 51, aconteceu que enquanto os abençoava, ou seja, ele subiu abençoando. Não foi assim, eu te abençoo. Não, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Foi algo que nunca eles tinham visto. Tão glorioso que foi. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Antes era o choro, era a saudade, não queriam de forma alguma que Jesus fosse, mas algo que mudou o espírito deles. O que mudou pelo fato deles estavam sendo ameaçados de morte de todas as maneiras. Você lembra até de Pedro, quando Jesus foi preso, ao ponto dele negar Jesus, falando: eu nem o conheço, por causa da pressão que existia. Mas agora eles voltaram novamente para Jerusalém, o verso 52, então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Fale comigo a palavra júbilo. Outra vez, júbilo. Júbilo é a alegria em um nível superlativo, mas tão grande. Júbilo é aquilo que você transpira de uma forma tão intensa. Tomados de grande júbilo, estavam sempre no templo, louvando a Deus. Em último lugar, que fala da ascensão do Senhor, está aqui no livro de Atos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, a partir do versículo 6. Atos capítulo 1, a partir do verso 6. Você precisa ter base para ter esse entendimento sobre a ascensão do Senhor. Diz assim o texto: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Verso 9. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhe disseram, eram 2 anjos, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Foi aqui, foi lá nesse monte, e quando você lê as profecias, será ali no Monte das Oliveiras, de onde ele subiu, e será ali que quando ele voltar, ele vai colocar ali os seus pés. Queridos, eu estou convencido que nenhum outro evento na vida de Jesus, todos eles são importantes, não há nenhum que seja mais importante do que o outro, mas a ascensão do Senhor, ou seja, a cruz, a ressurreição, se tivesse acontecido a cruz, se tivesse acontecido a ressurreição, já seria uma glória, mas é a ascensão do Senhor, ou seja, a ascensão do Senhor é que nos traz ao coração exatamente essa compreensão que Ele é Rei. Nós não podemos de forma alguma subestimar o que é realmente a bênção da ascensão. Caso contrário, nós nunca vamos ter essa compreensão de onde Ele está agora e como Ele está reinando. Sabe, se não tivesse a ressurreição, nós teríamos o quê? Salvador morto. Se ele tivesse sido um grande mestre, todos os outros fundadores de religião morreram. Buda morreu e está sepultado, Maomé morreu e está sepultado, todos morreram. Mas Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Mas agora, ele poderia continuar aqui? Podia, mas ele estaria apenas, o ministério dele foi apenas de 3 anos e meio. Por quê? Porque tinha um propósito, e o propósito que ele teria, é o que eu quero que os irmãos comecem a entender agora. A cruz e a ressurreição vão juntas, cada uma delas tem aquele seu valor tão próprio, mas a história não termina com o túmulo vazio. Haveria uma alegria maior, haveria algo tão espetacular, que quando você lê o Salmo 24, vamos para o Salmo 24, o Salmo 24 é um salmo profético, é um salmo que foi escrito muito antes do Senhor vir à terra. Salmo 24, do verso 7 ao versículo de número 10, diz assim: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, aleluia. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Queridos, a coroação de Jesus Cristo como Rei. Sem esta coroação, a ressurreição terminaria em desapontamento.
o Pentecostes não teria acontecido. Eu quero que você comece a trabalhar isso no seu coração agora. Jesus, profeta, sacerdote e rei. Ele cumpriu o ministério como profeta, como sacerdote. Mas a ascensão, as portas, como diz aqui o texto, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Deve ter sido o espetáculo mais lindo, mais glorioso. Nós não conseguimos tabular isso em nossa mente. E tão majestoso que foi a entronização do Senhor. Agora, Jesus falava sobre isso. Durante aquele tempo que Jesus ficou com os discípulos, foi um tempo tão curtinho, apenas 3 anos. Fale comigo, 3 anos. E quando Jesus falava da sua partida, eles não conseguiam entender. Não conseguiam. Quando você lê em João capítulo 14, o verso 19. João capítulo 14. João capítulo 14, o verso de número 19. Jesus diz para os seus discípulos que ele iria deixá-los. Mas eles estavam ali, tão junto dele, experimentando tanto o favor da companhia. E Jesus diz assim: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Jesus começa no verso 18 dizendo: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. No verso de capítulo 13, João capítulo 13, o verso de número 33, João capítulo 13, verso 33. Jesus diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: por onde eu vou, vós não podeis ir. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: por onde eu vou, vós não podeis ir. Ele estava falando exatamente da sua partida. Em João 14, o verso de número 28. João 14, o verso 28. Ele diz: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. E ele diz: se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Quando Jesus começa a falar que ele iria, veio aquela tristeza ao coração dos discípulos. E ele diz assim: se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. No capítulo 16, João 16, Jesus começa a falar que ele voltaria, que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Os discípulos começaram a ter uma tristeza, um peso, uma angústia. Mas olha como que começa o Senhor a trabalhar na vida deles. João 16, o verso de número 7. Ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quem é o Consolador? Quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Fale comigo. O Espírito Santo é Deus. Quando Jesus diz essas palavras no versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for,
eu vou-lo enviarei. Olha o verso de número 22. João 16, 22. Assim também agora vós tendes tristeza. Outra vez os verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Quando Jesus veio, Deus se encarnou, Deus veio. Mas Jesus só podia estar num lugar. Ele estava limitado ao seu corpo. Deus se limitou. Mas ele disse que o Espírito Santo, ele não estaria, ele estaria em todos os lugares. Em todos. Mas na cabeça dos discípulos não estavam conseguindo entender. Porque o que seria melhor do que tê-lo ali? Mas Jesus volta e diz, assim também agora vós tendes tristeza. Mas ele diz, mas outra vez os verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirá-la. Vamos para 1 Pedro, capítulo 1, verso 8. 1 Pedro, capítulo 1, verso 8. Quem está compreendendo, levante a mão. Você precisa ter todo o entendimento sobre isso. 1 Pedro, capítulo 1, o verso de número 8. 1 Pedro, capítulo 1, o verso de número 8. Pedro escreve: a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Aqui Jesus está mostrando o valor da sua ida. Mas ele mostra algo assim, ele sugere que a sua ausência seria melhor do que a sua presença. Agora, como isso? Como que a ausência dele, física, seria melhor do que a sua presença? Como que a sua ausência seria melhor do que a sua presença? Vamos voltar lá para João 16. João 16, do verso 4 até o verso 7. João 16, 4 a 7. Ora, estas coisas vos tenho dito. E Jesus começa a trabalhar o coração dos seus discípulos. Como que a ausência dele seria melhor do que a presença? Mas ele vai nos mostrar. Diz assim: ora, essas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Era difícil para os discípulos compreenderem, dentro da limitação natural, essa realidade. Ser mais beneficiado com a ausência de Jesus do que a sua presença. Jesus ali, seus milagres, seus ensinos, a presença tão gloriosa dele, como que seriam os discípulos mais beneficiados com a ausência dele do que com a presença dele? Aquele valor tão grande que eles tiveram, de terem visto Cristo encarnado, vivido no tempo, visto as suas obras. Hoje, milhões de pessoas vão lá para Israel, para verem aqueles lugares por onde Jesus andou. Mas nós vivemos parecendo que não tivesse acontecido a ascensão. Nós temos que ver algo tão glorioso. A cruz foi uma realidade, a ressurreição uma realidade, mas a ascensão dele, a entronização dele, ele sendo coroado, as portas se abrindo, tudo muda. Sabe, há uma mudança de atitude nos discípulos. Quando você percebe a atitude dos discípulos
quando eles veem o Senhor ascendendo aos céus, mudou completamente o semblante, aquele manto de angústia, de tristeza que os dominava, de confusão. Você percebe algo que nós vimos aqui? Eles voltaram para Jerusalém cheios de júbilo, porque Jesus disse: olha, vocês vão para Jerusalém, esperem a promessa do Pai, vocês vão ser revestidos de poder, o Espírito Santo virá, e durante 10 dias, Pentecostes significa o 50º dia, completando 50 dias depois da Páscoa. Jesus foi crucificado e morto na Páscoa. Depois passou com os discípulos 40 dias depois da sua ressurreição. Depois de 40 dias ele ascende aos céus e dá ordem aos seus discípulos para ficarem esperando a promessa do Pai, igual vimos em Atos capítulo 1, versículo 8. Qual promessa do Pai? Que eles seriam revestidos de poder, para serem testemunhas em toda a terra, anunciando a verdade gloriosa do Evangelho do Senhor. Sabe, no início, eles resistiram. Vocês viram como que eles não queriam que Jesus fosse até a cruz, e não queriam de forma alguma perdê-lo diante dos seus olhos. Entre a ressurreição e a ascensão, essa nova luz veio, e eles começaram a compreender. Agora, o que culminou nessa mudança tão radical, tão profunda, que os discípulos tiveram? A cena da ascensão, a elevação de Jesus ao céu. Normalmente na despedida, as lágrimas são tão normais. Mas o texto, vamos voltar aqui para Lucas capítulo 24. Vamos voltar, Lucas capítulo 24, o versículo 50. A elevação de Jesus. Olha o texto. Então os levou para Betânia. Betânia está ali, tudo é juntinho, ou seja, bem juntinho do Monte das Oliveiras. Está ali, Betânia está ali. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Agora preste atenção. Os líderes religiosos que tinham conspirado contra Jesus estavam todos vivos. O ódio por Jesus continuava existindo. A ameaça dos discípulos serem mortos era um decreto. E por que eles voltaram? Eles voltaram para Jerusalém tomados de grande júbilo. Voltaram. O espírito deles antes, marcado pela tristeza, deu lugar agora a uma alegria que era júbilo puro. O que era? E eles foram. Estavam sempre no templo, louvando a Deus. A despedida, toda a tristeza. Agora, vamos voltar para Atos, capítulo 1 de novo. Essa cena, ela é tão espetacular. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Eles se retornaram para Jerusalém. Eu fico vendo eles assim voltando, rindo, vibrando por todo o caminho. Antes era o medo, antes era a tristeza, antes era a angústia, a ausência. Mas agora, por que essa alegria tão grande? Por que esse júbilo? Já estava profetizado. Quando você lê o Salmo 30, vamos lá para o Salmo 30. Salmo 30, versículo 11 e 12. Salmo 30, versículo 11 e 12. Os músicos tomem seus lugares, que nós vamos cantar: levantai a porta, as vossas, e vão deixar a porta ficar bem aberta. Salmo 30, versículo 11 e 12.
Diz assim, Salmo 30, verso 11 e 12. Quem achou, diga amém. Diz: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Aleluia. Converteste o meu pranto em folguedo. Deus tinha apenas um filho. Era o filho unigênito de Deus. Jesus Cristo é morto e é sepultado. Quando ele é sepultado como filho unigênito de Deus. Mas diz a Escritura que quando ele ressuscita, ele não ressuscita mais como filho unigênito de Deus, mas ele ressuscita como filho primogênito de Deus. Primogênito de Deus. Porque agora, Deus não tem aqui na terra um único filho. Vocês estão olhando para um filho de Deus. Olhe para o irmão que está ao seu lado. Você está olhando para um filho de Deus. Diz a palavra que é um mesmo Espírito. Jesus foi cheio do Espírito, sempre. O mesmo Espírito que habitou em Jesus habita em nós. É o mesmo Espírito. Foi isso que encheu o coração dos discípulos. Eles voltaram cheios de júbilo. Por quê? Estavam vivenciando essa realidade. Olha João 16. Vamos voltar de novo para lá. João 16, o verso 22. João 16, o verso de número 22. Ele diz: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém o quê? Poderá tirar. Porque eles recordavam as palavras de Jesus, de um outro Consolador que viria. Seria o Espírito Santo que viria para habitar em nós. Eles ficaram contentes porque finalmente eles compreenderam para onde Jesus estava indo e por que ele tinha ido. No começo, Jesus Cristo disse: ninguém ascendeu aos céus, exceto o que de lá desceu. Jesus está falando dele mesmo, aquele que de lá desceu. O maior evento do mundo, irmãos. Ele não apenas ascendeu, não apenas para um lugar, mas para um ofício. Qual o ofício? De rei, profeta, sacerdote e rei. Quando ele nasceu, se lembra? Vieram aqueles magos do Oriente e trouxeram para ele os seus presentes. Quais que foram? Ouro, incenso e a mirra. Trouxe o incenso para o sacerdote, a mirra para o profeta e o ouro para o rei. O ministério tríplice do Senhor, de rei, profeta e sacerdote. Os discípulos não entendiam. Ele não ficaria 3 anos só. Mas algo tão glorioso iria acontecer. Ele deixou a arena do sofrimento, entrou na sua glória. As portas se abriram. Possui toda a autoridade nos céus e na terra. Isso é presente. Seu reino é um reino invisível. O reino do Senhor, por isso ele disse: o reino dos céus está entre vós. O reino de Deus não é um espaço geográfico.
o reino é o domínio dele na nossa vida. E ele deixou a sua igreja aqui para fazer o seu reinado visível. Por isso ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Por isso que quando uma pessoa converte, ela experimenta uma mudança tão profunda, tão radical, que ela nasce de novo. E essa obra é realizada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vem habitar nela. Ela passa a viver agora, cheia do Espírito. Por isso que os discípulos esperaram esse tempo para serem revestidos do poder do Espírito. Um dos primeiros atos da sua autoridade que ele exerceu depois da sua entronização, qual foi? Enviar o Espírito Santo. Ele revestiu a igreja de poder. Quando você lê em Atos capítulo 2, verso 32 e 33. Vamos nos colocar em pé. Não é que a reunião vai terminar agora, não. Estou pedindo para você ficar em pé, que tem algo glorioso para você. Atos 2:32 diz: Pedro, ele prega. Na quinta-feira à noite, nessa quinta, eu e o André estávamos nesse lugar que todos dizem que era o lugar onde Pedro pregou. E descobertas arqueológicas ali junto, desenterraram. Tem assim como que se fossem muitas piscinas. O lugar onde esses 3.000 foram batizados. E aqui esse sermão, e o verso 32 diz assim: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. É aí os discípulos agora, revestidos do Espírito Santo, saem para cumprir a grande comissão. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. É por isso que a pregação do Evangelho, o ide do Senhor, é da mesma maneira como do Senhor. E durante aqueles 10 dias, da ascensão do Senhor até a vinda do Espírito, Deus não deu para eles nenhuma missão. Disse apenas: olha, vocês vão ficar esperando a promessa do Pai. Porque sem o Espírito Santo não há conversão. Sem o Espírito Santo, a fé seria uma religião. Mas com o Espírito de Deus, a fé é o nosso relacionamento com eles. E os discípulos voltaram para Jerusalém, regozijando pelo propósito da espera. E chega o dia de Pentecostes. Tudo é diferente. E o último texto que eu quero ler para você está aqui. E eu quero que você tome a sua Bíblia. Filipenses capítulo 2. Do versículo 5 até o versículo 11. Diz assim: não é uma sugestão do Senhor, é um mandamento dele. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira,
Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que é o nome de Jesus. Agora do Rei se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode aplaudi-lo. Ele é o Rei. Tem uma música da Ana que fala sobre isso, não tem? Hã? É? Quando ele disse: vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas disso. A testemunha não é a que faz. A testemunha é aquela que vê acontecer. Você vai ser testemunha de ver Jesus curar os enfermos. Você vai ser testemunha de Jesus libertar os oprimidos. Usando você. Você é testemunha. Quem faz é Ele. Através do Espírito Santo em você. Jesus hoje está entronizado à destra de Deus. Ele é o Senhor. Lá em Jerusalém, naquele lugar ali do Monte das Oliveiras, eu estava ali, meu coração fervilhava com essas palavras. Desse lugar aqui, foi aqui, daqui ele subiu. Foi aqui que ele disse para os discípulos ficarem em Jerusalém esperando a promessa do Pai. Foi aqui. E será aqui que ele vai voltar. Nós vivemos como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje, e temos a esperança dele voltar amanhã. É por isso que o cristão é uma pessoa desinstalada. Nosso reino não é daqui. O Espírito Santo vive em nós. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Exaltamos, Senhor, Rei da Glória, reina. Reina soberano em nossas vidas, Pai. Reina soberano, Senhor. Vem, Rei da Glória. Te exaltamos, Deus. Exalte o Rei da Glória. Seja bem-vindo aqui, Senhor. Aleluia. Levantamos o teu nome o mais alto, Senhor. Vem e toma o teu lugar. Declare: estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo. Reina, reina, toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da Glória, reina. Toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, Rei da Glória, reina.
louvores do teu povo. Reina, reina, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Sim, Senhor, te entronizamos. Exalte o nome do Rei Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Jesus, te entronizamos. Declaramos que és Rei, que és Rei. Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores. É claro, Jesus. Jesus, te entronizamos. Declaramos que és Rei, que és Rei. Tu estás no meio de nós. Te exaltamos, a ti faremos um trono de louvor, Senhor. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronize o nome do Senhor, entronize-o. Declaramos que és Rei, que és Rei. No meio de nós, te exaltamos, Senhor, com louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Dê a mão, irmão, que está aí perto. Vamos dar as mãos pelos corredores. Nós acabamos de cantar Jesus, te entronizamos. Declaramos que tu és Rei. Tu estás no meio de nós. Há uma pergunta que eu quero fazer a você. Quem está sentado no trono da sua vida? É você? Nós fomos criados por Deus e para Deus. É por isso que existe um vazio dentro do coração do homem. Nada preenche esse vazio, nada. Você é um ser espiritual. Você é um espírito, habita no corpo. Esse corpo
é apenas a casa onde você mora. É uma casa tão perfeita, tão linda, mas ela vai deteriorando. Tem uma duração tão pequena, mas a sua essência, o self, você é um espírito. Você sabe disso. Há esse grito por Deus, e há um momento quando você entroniza Jesus na sua vida. Na Bíblia você vai encontrar tanto no Novo Testamento essa palavra chamada graça. Graça é tudo aquilo que eu preciso, mas eu não mereço. Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. A graça de Deus se manifestou. Jesus. Jesus veio, não foi para fundar uma religião. Ele veio para preencher esse vazio. Ele veio para salvar o homem. Ele veio para libertar o homem. Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós só somos livres quando Jesus reina em nossa vida. A constituição do reino está aqui, a palavra. E quando buscamos o reino, em primeiro lugar, Ele disse: tudo mais vem como acréscimo, e vem mesmo. Eu não sei se você já fez de Jesus o seu Senhor. Os homens, no momento, coroaram Jesus com uma coroa de espinhos. Mas nós não fazemos assim. Nós queremos coroar a nossa vida. Não somos dignos, mas Ele escolheu que fosse assim. Um reino espiritual, e um reino que se manifesta através dos seus filhos. A cruz trouxe a ressurreição, mas a ressurreição trouxe a ascensão. Por isso Ele reina. Quando Ele não reina na nossa vida, nossas paixões reinam. Fazemos coisas que não é a vontade dEle. A própria palavra pecado significa errar o alvo. Toda vez que o flecheiro atirava a flecha, errava o alvo, isso que é pecado. Pecado é errar o alvo para a nossa vida. O que Deus sonhou para você é muito além de tudo que você já experimentou. Tudo aquilo que você já experimentou aqui é tão pouco diante daquilo que Ele tem para a sua vida. O mundo aí fora é uma ilusão. Aquilo que Ele tem é algo permanente, ao ponto dele dizer: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. A palavra evangelho significa boas notícias. E são essas boas notícias. É uma mudança do reino. A mudança do reino. O reino das trevas é um império. Império é aquilo que é conquistado. O reino é herdado. O império das trevas, o próprio nome diz, é trevas. O reino de Deus é a luz. O reino de Deus é luz, é paz. O reino de Deus, a Bíblia diz, não é comida nem bebida, é da justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Ninguém nasce no reino de Deus. Nós nascemos no reino das trevas. Mas no momento quando nós nos convertemos, no momento quando nossos olhos são abertos para vermos que estamos vivendo fora do reino de Deus, há um momento quando escolhemos. E o Espírito Santo, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que opera essa mudança na vida. No dia 19 de maio de 1966, eu saí do império das trevas e fui transportado para o reino do Filho do seu amor. Esta é a salvação. Agora quem sabe você começou a andar com Ele, e como um filho pródigo foi para uma terra distante.
mas a oportunidade de volta. Quem um dia já experimentou do reino dos céus, o reino das trevas, não tem sentido algum. A pessoa tem saudade de Deus. E sabe, você veio hoje aqui com essa saudade dele. Ele quer novamente reinar em você. Eu gostaria que você colocasse suas duas mãos sobre seu peito. Feche os seus olhos. Eu queria me identificar com você, com todos os que estão aqui. Feche os seus olhos e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu tenho ouvido da tua palavra. Eu reconheço que sou um pecador. Eu tenho errado o alvo, mas eu não consigo viver a vida que o Senhor tem para mim. Então eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti, eu abro o meu coração. Vem viver a Tua vida na minha vida. Venha sentar no trono do meu coração. Eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me desviei, agora arrependido eu volto, querendo um novo recomeço, entronizando o Senhor na minha vida. Continue com seus olhos fechados. Todos nós estamos orando agora. E eu queria fazer uma oração só por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Quero orar por você que hoje deseja ter esse encontro com Ele. Você que hoje o toma como seu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dEle. Por você eu quero orar, para que eu ore por você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que se reconcilia com Ele, eu peço que você me dê um sinal para orar por você. E o sinal que eu quero é que você no seu lugar levante uma das suas mãos. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que o toma hoje como seu Senhor e Salvador, ou você que se reconcilia com Ele, levante bem alto sua mão. Eu quero ver sua mão erguida e orar por você. Pode levantar. Estou vendo aquela moça lá na galeria, estou vendo essas mãos erguidas, sem constrangimento algum. Levante mais alto que você puder a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida. Quero orar por você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, erga bem alto sua mão. Isso. Pode abrir os olhos agora. Eu vou pedir agora algo. Ninguém andando, só o Espírito do Senhor. Vou pedir que todos que levantaram suas mãos, deixem seus lugares, venham até aqui. Pode chegar até aqui à frente. Nós vamos orar por você agora. Esse é o momento de Deus para você. Há um momento quando você diz: Jesus, entra na minha vida. Ele entra. Ele entra. Tudo vai ser diferente. Tudo. Deixe o seu lugar e venha. Seja um homem ou uma mulher, um jovem ou uma criança, um ancião. Todos em pé agora. Todos em pé. Todos. Todos. Olhe, meu irmão, para quem está aí ao seu lado. Pergunte para ele como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Jesus está reinando na sua vida. Jesus é o seu Senhor. A palavra Senhor significa amo, chefe, soberano, rei, máxima autoridade. Você aí na sua casa, esta é a hora de Deus para você. Será que você já entregou também sua vida a Jesus? Será que Ele já reina na sua vida? No momento quando Ele reina, as trevas vão embora, porque Ele é a luz, Ele é a paz, há o perdão, tudo será novo. Esse é o momento de você também falar: Jesus, entra na minha vida. Ou você que estava afastado dos caminhos dEle, é a hora de você voltar. Aparece um telefone agora, 3429-9550.
ligue. Nós queremos orar com você, junto com esses que estão aqui, colocando a sua vida no coração do Senhor. 3429-9550. Estamos aqui em Belo Horizonte. Aqui o código é 31 3429-9550. Que o Senhor abundantemente te abençoe. Corações estão vindo. Quem já é salvo aqui, estenda as mãos sobre essas vidas. Você que já está no reino da luz, estenda as mãos sobre essas vidas. Você que tem Jesus na sua vida, estenda as mãos. Comece a ministrar. Comece a ministrar. Jesus veio para reinar nesses corações. Jesus veio para reinar nessas vidas. Vem, 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 vem. Vocês que estão aqui ajoelhados, podem ficar em pé. Cheguem aqui bem próximo de mim. Cheguem aqui. Podem chegar. A coisa mais linda que podia acontecer na sua vida, filho, é o que aconteceu agora. Quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou. E nunca mais vai sair. Todas as trevas vão embora. A luz espanca as trevas. Onde a luz chega, não tem mais lugar para as trevas. A libertação vem, as cadeias são rompidas, o domínio do inimigo é anulado, tudo é novo, tudo é diferente. Podem chegar bem mais pertinho. Há tanta gente vindo, e há pessoas, há lugar no coração de Deus para todos. Queria pedir esse banco para esvaziá-lo completamente agora, ninguém nele. Queria pedir meus pastores para se aproximarem dessas vidas. Toda a igreja com as mãos estendidas agora. Pai, em nome de Jesus, desligamos dessas vidas todo o poder das trevas. Anulamos agora, Pai, toda seta do inimigo. E quebramos, ó Pai, todo o domínio de Satanás dessas vidas, para que a partir de agora Tu possas reinar em plenitude nesses corações. Entroniza o Senhor, ó Pai, neste gesto de fé, para que essas vidas experimentem, ó Pai, a graça da vida, a graça da libertação, a graça de viverem agora como filhos amados e queridos do Senhor. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus. Amém.